É a primeira vez que Ciro Gomes vem no canal desde as eleições. E a gente quer conversar com ele sobre o futuro político do país. Como ele está vendo, como ele prevê 2026. Ciro, muito obrigada por ter vindo aqui no canal. Eu vou começar exatamente com essa pergunta. Comecei com várias pessoas, fiz uma pesquisa falando assim, o que você quer saber do Ciro Gomes? E a convergência é em relação a 2026. Pegando você como um analista, como um experiente político que me disseram o seguinte, olha, nos últimos 40 anos, o que você teve de invariável foi Lula e o PT. Em 2026, se Lula vai participar ou não das eleições, é uma incógnita. Muita gente acha que não, muita gente acha que vai, até porque o PT não teria um outro nome para colocar. Muita gente acha que vai depender muito da economia, enfim, se a economia for deslanchar, enfim, o que não está aparecendo, mas enfim, que isso seria uma variável. Se a gente chegar a 2026 sem Lula e sem Bolsonaro inelegível, esse tabuleiro vai embaralhar bastante. Como é que você vê 2026? Eu devo ter humildade para dizer que eu vejo de forma muito embaçada. Muito embaçada. Por quê? Você tem algumas camadas onde vai se consolidando e onde a gente pode tentar entender o futuro, vendo como é que essas camadas estão se sedimentando hoje, não é? Uma camada central é a economia, já se disse isso com muita clareza. Porém, ela já não é mais tão centralmente central como sempre foi. Por quê? Porque a grande direita internacional percebeu o colapso de ideias da esquerda do mundo. A sua prostração ao neoliberalismo, a sua incapacidade de sair do identitarismo vesgo, que é um sintoma de humanismo. A distribuição de renda. Não, abandonou a ideia holista de superar a miséria, a desigualdade e lutar por uma humanidade pacífica e justa e etc, etc. Imagine, né, no countries, né, sem boundaries, sem fronteiras, etc, etc. E este papo gerou uma guerra cultural que tem como quando eu estiver falando isso, eu estou falando do mundo, mas veja isso, a enésima potência caricaturada pela ignorância generalizada do processo político brasileiro. Você veja como as coisas vão ser muito graves. Então, o que acontece? Há uma guerra cultural em que os problemas concretos da ineficiência do estado de bem-estar social, que meio que foi a promessa relativamente entregue do pós-guerra, do último 60 anos, etc., a partir dos anos 80 começa a claudicar e não entrega a agenda de desmontar o Estado, de desentranhá-lo do domínio econômico, de reduzi-lo a uma dimensão mínima, de baixo custo, que é a promessa neoliberal, para restaurar a competitividade sistêmica, isso era thatcherismo e tal, virou uma verdade que não se praticou. E aí a população ficou no meio do caminho. O povo não aceitou e os problemas explodiram. A descolonização agravou a onda migratória, a estagnação econômica agravou a oferta de oportunidades e desqualificou os serviços públicos, e então 10% da população da Suécia hoje são migrantes ignorantes, com a cor da pele diferente da cor da solidariedade social-democrata dos suecos, etc, etc e tal. Resultado, aquilo que era e será sempre, porque a vantagem dessa direita internacional é sobre a estagnação econômica. Então, o debate que pode salvar a esquerda é a superação da estagnação econômica. E para além da estagnação econômica, como eu inovo instituições de maneira a apropriar os ganhos explosivamente disruptivos das tecnologias que hoje estão sendo aplicadas por 4, 5 ou 10 pessoas físicas para democratizá-las, espalhar para todo mundo. Então, esse é o desafio do novo pensamento da esquerda. É a base de um livro que eu estou sofrendo para escrever, porque não sei quem vai ler. Pensando aqui nas coisas do meu país, que é o que eu amo. Você sabe que eu sou um amante muito frustrado por não ser correspondido. Porém, no Brasil,
se isto também é verdade, não é propriamente a migração o nosso problema, percebe? Então, lá a direita está prevalecendo porque a migração é uma caricatura chocante. É o migrante que está aviltando o valor do trabalho, é o migrante que está saturando o hospital, é o migrante que está avacalhando o metrô. Então a direita responde com simplicidade grossa. Bota essa gente para fora, fecha o país. Vamos proteger nosso modelo de vida só para nós, branquinhos, lourinhos e de olho azul e não sei o que e tal. E está ganhando a eleição. Está ganhando a eleição. Não é ainda a extrema-direita, mas esse centro-direita que já manda na Europa e ganhou as eleições agora, não é? É a tendência. E essa tendência, queiramos nós ou não, também está aqui. Pois é, esse é um ponto que você abriu falando e que eu acho que assim, você foi assim no alvo, que é, antigamente, a questão econômica, ela decidia a eleição. Você com uma pujança econômica, como a gente viu, o Fernando Henrique se elegeu com o real. No primeiro momento. No plano real. Lula se elegeu com o crescimento e inclusão que teve no seu primeiro mandato, se reelegeu e coisa. Produziu a maior recessão da história, é isso aí. Exatamente. Só que hoje, a polarização, o que a gente vê é a agenda de costumes pegando essa pauta. Então, eu estou lhe falando de duas camadas. Então, aqui, a camada no Brasil não é a migração. A camada no Brasil é a estagnação econômica, como lá, mas a guerra cultural que está trocando na cabeça do povo, pobre, trabalhador brasileiro, o locus da decisão do voto. Como é que é? Eu sou um cidadão da favela, do Rio de Janeiro. Eu sou um dos 72 milhões de inadimplentes que estou com meu nome humilhado no SPC. Eu rodo um terceiro turno de trabalho, pelo qual ninguém me paga nada, nos transportes, indo e voltando para o trabalho. Eu chego em casa apavorado se a minha família escapou das balas perdidas da polícia, mais do que do crime, mas também se meu filho conseguiu voltar da escola sem ter aderido à facção ou ter entrado na ilusão de ser um aviãozinho da droga e tal, e eu chego em casa e estão ameaçando, chega uma notificação que estão ameaçando tomar minha geladeira porque eu atrasei minha prestação, e querem cortar minha luz porque eu atrasei o pagamento do não sei o que, e tal, e eu entro em casa e ligo a televisão para me distrair um pouco. E, de repente, o que me manda dizer a televisão? Uma estética, filha da puta, sabe? Nada que ajude as pessoas a qualificar o seu pensamento, o seu olhar crítico, a sua percepção do ser estar aqui, agora, etc, etc. E entra o noticiário. O noticiário é o seguinte, eu passo 1 hora à força vendo o noticiário da TV. Então, metade do noticiário é ajuste fiscal tem que ser pelo lado da receita, pelo lado da despesa, porque não sei o que e tal. Claquete. A outra 2 horas é o aborto, que nunca me ocorreu aqui, nem na minha vizinhança, nem na minha família, porque eu sou cristão, porque não sei o quê. Quando essa porra aconteceu com a minha namorada, eu tive que ajudar, porque era uma tragédia, não tinha como criar, o pai dela ia matar ela se ela fosse grávida e não sei o que e tal. E agora vem esse cara 4 horas, ninguém vai tratar do meu salário. Ninguém vai dizer para mim nada dessa porra da violência, da segurança, ninguém vai dizer nada para mim da educação do meu filho, que não consegue, sabe, fazer um beabá. Essa dissonância cognitiva entre a elite, direita e esquerda, ou as televisões brasileiras são progressistas no primeiro horário e reacionárias no segundo. Não são, é tudo reacionário. Mas esse cara, essa família... Essa família vai votar contra o status quo. Ela está respondendo mais à polarização de costumes do que econômica. Por quê? Porque habilmente, a direita internacional instrumentalizou a direita brasileira para fazer esse serviço. Steve Bannon é o nome do cara. Veio para cá o Bolsonaro, eu conheço o Bolsonaro desde sempre. Em 93 eu pedi a cassação e a prisão dele. Eu era governador do Ceará. Eu fui para a rua pedindo o impeachment do Bolsonaro, porque tinha causas bastante. Então o PT aperfeiçoou o Bolsonaro para deixá-lo como espantalho. O Lula até hoje, ainda ontem, andou dizendo que vai ser o salvador da pátria, porque os trogloditas não podem voltar. E você achar que o tribunal vai manter a cassação, não guarda coerência com o que o tribunal fez com o Lula. O cara estava preso, caçado, não sei o que e tal, se lançou candidato mentindo que era candidato, depois lançou o Haddad para perder, como tinha botado o Michel Temer na vice da Dilma, para travar a Dilma, e a turma vota nele, tudo cego, compreende? Então, o que está acontecendo?
pelo movimento da economia, a população vai votar contra o governo. E pela guerra cultural, sabe, o jangismo agora remoçado e tal, vai perder a eleição o governo. Mas não vai perder em 2026. Vamos acompanhar as eleições municipais nas grandes cidades brasileiras. Elas não são uma condição sine qua non, elas não são uma condição, digamos assim, mortal, mas elas são uma pista nos grandes centros. Então, isso é o que está... Eu hoje vejo o Lula ressuscitando a pior direita brasileira. Por quê? Porque o Bolsonaro era tão imbecil, tão despreparado, tão desqualificado, que não conseguiu nem sequer administrar uma pandemia fazendo o trivial básico. Ele tinha que ser contra a vacina, ele tinha que ser, sabe, fraudar o cartão de vacina. Se ele faz uma bobagemzinha qualquer, sabe, monta um comitê ali, bota um general idiota para ser ministro da saúde, então é graças ao falso líder que a direita verdadeira brasileira escolheu que o Lula voltou, numa eleição quase empate. Agora, se o Bolsonaro ficar fora, a direita não vai cometer esse erro. Vai escolher, por quê? Agora também, pelo lado da esquerda... Quem que a direita vai escolher? Olha, todo mundo acha que é o governador de São Paulo desde sempre. Uhum. E eu que gosto da história, pergunto, quantos governadores de São Paulo viraram presidente da República no Brasil? Na democracia? Fernando Henrique, por outra razão. Mas Fernando Henrique não foi governador de São Paulo? Então, estou falando quantos políticos de São Paulo, paulistas, se elegeram. O Jânio Quadros veio de Mato Grosso, se elegeu aqui e foi o último. Uhum. Por quê? Porque o Brasil desconfia da concentração de poder econômico e político na mão de um cara. Por regra, o líder de São Paulo é provinciano, não compreende o Brasil, não conhece o Brasil, não fala o Brasil. E você vê isso, por exemplo, como é que pode o Tarcísio, um cara do IME, um cara bem formado, ele não é o Bolsonaro, isso não é um ignorante, sabe, que roubava dinheiro da gasolina, ninguém quer ver. Ninguém quer ver. Eu apresentei na campanha documento mostrando as notas fiscais do Bolsonaro roubando dinheiro da gasolina do gabinete dele como deputado meu, contemporâneo meu. Esse país está ferrado. Enfim, ninguém quer saber. Ainda fazem juízo moralista, que o Bolsonaro é o homem contra a corrupção do PT. Percebe? Então é um negócio... eu estou aqui, feliz. Tá, então o Tarcísio pega assim, aí no dia que Porque pelo que você está falando, comete uma imprecisão nessas baboseiras todas que tem falado, Ave Maria como tem falado bobagem, não é? E em relação ao negócio de Israel, aí o Tarcísio pega o avião e vai bater e se solidarizar com o Netanyahu. Quando acontecer a campanha, espero eu, o Netanyahu vai estar banido da comunidade internacional e sem poder sair de Israel, porque você vai ser preso como genocida, como criminoso de guerra. Isso não revela nível, não revela centralidade nos problemas, percebe? É só oportunismo rasteiro, porque o noticiário do dia era que a direita brasileira é pró-Israel, aí vai entrar num negócio desse de aborto, transformando uma criança estuprada numa pessoa a ser punida com a pena maior do que o estuprador, levando o Brasil a ser mais ou menos similar ao regime do Talibã no Afeganistão. Eu tenho nojo dessa elite brasileira. É nojo. Então ele não ganha eleição. E ainda tem o seguinte, olha para a reeleição para São Paulo, que é um universo absolutamente... ainda se acomoda, nem sofre. Então é um buraco que está aí. Aí as outras coisas, pega o seguinte, vamos lá, eu estou com vontade de ver. Então você pega o Eduardo Leite, uma boa pessoa e tal, mas você pega e explode uma situação complexa, o discurso político dele virou pó. Virou pó. E nem sequer manejar a contradição, dizer, não, mas peraí, eu pensava isso, não tinha uma epidemia, não, diz assim, sim, me avisaram que ia dar merda aqui, ó, as enchentes e tal, mas tem outras prioridades para a gente olhar também. Zema. Conte-me outra, né? Conte-me outra. Tá? E o fim da picada. E veja, Minas Gerais, é o governador de Minas Gerais. Caiado. Esse cara tem dotes. Mas aí pega carona e vai para Israel. De novo, é um belo de um cara, eu conheço mais de perto, um médico, tem espírito público, é um bom administrador. Esse reacionarismo dele, que é fundador da UDR, já foi candidato a presidente lá atrás e tal, mas esse reacionarismo dele não o impediu de ficar contra as posições malucas e negacionistas do Bolsonaro na pandemia. Ele foi pela vacina, ele foi pelo isolamento social e tal. Só que está numa província também, assim, província não que Goiás não seja um grande estado, é um estado
progressista, o centro-oeste brasileiro, o Brasil Central, está meio que na contramão dessa estagnação grave do Brasil. Não a economia urbana, que padece dos mesmos males, mas a economia rural deles é extraordinária. Enfim, mas é um quadro, eu acho que é um quadro. Pela esquerda, veja bem, dá vontade de chorar. Por quê? Porque o Lula não deixa nascer nada perto dele. É uma coisa absurda, ele não deixa nascer nada perto dele. Assim, é encosto de mandacaru. Nem dá sombra, nem dá encosto. Porque é espinho, expõe, é intriga, é confusão. Então, já ficaram os gaúchos no meio do caminho. Tasso Genro tinha dotes para ser, já morreu. Olívio Dutra tinha dotes para ser, já morreu. O Jacques Wagner tinha todos os dotes, inclusive o punch político eleitoral, várias eleições vitoriosas e tal, já ficou no meio do caminho. Suplicy foi levado para o deboche. O Haddad é uma figura pequena. O Haddad é Fernando Henrique -1, sabe? Não conhece o Brasil, provinciano, e agora encantado com essa coisa, com essa bajulação da aristocracia financeira, achando que daí vai sair alguma coisa para ele que não seja toco para financiar a campanha. Não sai mais nada para ele disso aí. Aí Olha entra só. numa dessa de precatório. Olha só, Ciro, você falou que... Como é que é? Eu ri na hora que você falou, porque eu acho engraçada essa sua frase. Vem aí, como é? Pablo Marçal. Mas você acha que ele... Não, eu acho mais nada. Pode sair Depois do que fizeram com o Brasil, com o Bolsonaro e Lula, depois de tudo, não acho mais nada. Você acha que Pablo Marçal pode ser o candidato do bolsonarismo para 2026? Eu acho. Deixa ele ganhar a eleição para prefeito de São Paulo, que eu duvido, mas deixa ele ganhar, para ver se no dia seguinte já não é ele. Olha só, você falou que você é um apaixonado traído, como é que você fala? Não correspondido. Não correspondido? Traído só no Ceará. Mas quando a gente anunciou aqui no canal, você sabe que você tem uma audiência enorme. E quando a gente anunciou que você viria aqui, é um pedido da audiência há muito tempo, várias pessoas mandaram perguntas para você. E eu vou fazer, a gente selecionou algumas aqui para você responder, tá? Então, essa é do Rafael de Souza. Ele diz: Olá, Ciro. Gostaria de saber qual é, na sua opinião, uma lista dos 5 maiores problemas do Brasil e em ordem de prioridade. Sinto que passamos muito tempo discutindo problemas fabricados ou questões menores e não temos muito senso de prioridade. Bom, Rafael, em ordem de prioridade, evidentemente, o número 1 é a educação, mas não é essa a percepção popular. Então, se ele me permitir, Rafael, eu vou trocar, mas as prioridades acabarão sendo as mesmas, só que em ordem de prioridade pelas emergências populares, que é o meu compromisso. Segurança pública. Segurança pública, o Brasil hoje, e esse é um corte de classe dramático. Artistas, todo mundo a favor, por quê? Porque estão tudo na segurança privada, nos condomínios fechados, nos carros blindados, sabe? E não tem ideia do que está acontecendo. Hoje a população brasileira está dominada por facções criminosas e é um domínio tão longevo, sem nenhuma inovação institucional. De novo, é uma omissão trágica do Lula e do PT. Não vou esperar que a direita resolva isso. Eu não tenho predileção nenhuma de atacar o PT e o Lula, como eles fazem, desqualificando. Eu passei 4 anos esculhambando o Bolsonaro. Mas, Ciro, o Atlas da Violência que saiu ontem mostra que a Bahia tem a maior parte das cidades... Isso é só a caricatura do que eu estou dizendo. Que é um governo... O Ceará é o segundo. Os dois são do PT. Percebe? Mas assim, São Paulo, Rio de Janeiro, todo o Brasil periférico está dominado por facções. Por um fenômeno tão longevo, volto a dizer, que já é um domínio complexo, já não é mais só o terror. Já há uma massa de clientelismo, de esforço de legitimação, de entrada nas religiões. E na política? E na política, sem dúvida. Eu tenho aqui uma lista de queixas de vereadores que não fazem política se não pagar 60 mil reais na minha cidade, em Sobral, e em vez de se queixar os poderosos de lá... Vem se queixar para mim, porque eu virei o cara que fala. Até uma hora que eu vou parar de falar. Você vai parar de falar, Ciro? É bem provável, na véspera ali eu vou estar meio quase morrendo, eu vou ter que dar um beijo na Gisele e tal, me despedir, então eu vou parar de falar do Brasil. Enquanto isso, eu vou continuar lutando. Mas repare, o Camilo Santana, atual ministro da Educação, quando governador, fez um acordo com as facções e loteou os presídios do Ceará pelas facções. Não foi de má fé, foi uma crença boba,
de que com isso acabaria a matança dentro dos presídios. O resultado hoje, o Ceará é controlado pelas facções. Então vamos responder aqui o Rafael. Então, primeira segurança nas prioridades, Rafael. Segundo, saúde. Já conversamos muito sobre saúde, vai piorar muito. O subfinanciamento é dramático, o anacronismo tecnológico é trágico, a judicialização é generalizada, o processo de formação dos profissionais é crítico, a estrutura de regulação não existe, percebe? E tudo isso, a dispensação de remédio é um problema, exames tecnológicos e consulta com especialistas é uma ineficiência absoluta do sistema e o povo está com muita queixa. Então, o terceiro problema, claramente, é de natureza emprego-renda. Porque as pessoas estão se rendendo por causa daquela quebra de contrato. Há uma ideia de que a fuga para a informalidade é o bocado que eu posso ganhar aqui e agora. Então, o que está acontecendo na prática no Brasil? 40%, número redondo, 39,7% dos trabalhadores brasileiros estão trabalhando sem qualquer proteção. Significa jornadas de 14 a 16 horas, eu tenho conversado com as pessoas de entrega desses aplicativos de comida, não sei o que, então 14 a 16 horas, descanso remunerado não sabe o que é isso, férias não sabe o que é isso, 13º não sabe o que é isso, mas eu estou mais angustiado com a produção de 60 a 70 milhões de brasileiros que vão daqui 15, 20 anos chegar na velhice sem nenhuma proteção. Lá o problema não terá solução. Não terá solução. Ou a gente trata de achar que ainda tem agora, ou não tem. E é tão grave quando o Lula faz uma bobagem. De novo, a pelegada tomou conta. Todo mundo amém, 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 amém. Então ele, cheio da boa vontade, eu elogiei. Na minha newsletter eu elogiei que ele tentou uma regulação dessa coisa de entregador, de Uber, não sei o que. Então ele levou protesto no Brasil inteiro. Os caras não querem pagar para a Previdência nada, porque não acreditam mais. Com razão, diga-se a bem da verdade, porque estão vendo no noticiário, não é? E hoje, por exemplo, na periferia das grandes cidades, ou nos sertões, ou nos fundões da Amazônia, ou na metade sul, enfim, no norte de Minas, Vale de Jequitinhonha e Mucuri, não existe mais aposentadoria. Porque a exigência de idade mínima com tempo de contribuição não guarda coerência com a demografia dos pobres. Outra pergunta. Então vamos lá, eu falei de segurança. Eu falei segurança, educação, saúde. Segurança, eu ia falar por último saúde, educação, que na educação. prioridade do povo está lá em 5º lugar. Mas ou a gente traz ela para o primeiro, ou tudo isso aqui também não terá solução. Não funciona. O André não existe democracia sem cidadania. A gente querer ter uma democracia sem cidadão é só ilusão. O André Conforte, ele diz: prezado Ciro Gomes, vou lhe fazer uma pergunta séria e sincera, sem nenhuma ironia, até porque nutro grande admiração por sua figura pública e por sua história política. O senhor não acha que a forma como tem agido nos últimos tempos, criticando de maneira absolutamente agressiva e ácida a pessoa do presidente Lula, bem como seu governo, sem reconhecer nenhuma qualidade na atual administração e também rompendo relações com seus antigos aliados e familiares, insulando-se nas suas ideias e juízos políticos de modo quase sopista, e não é sinal de um profundo ressentimento pessoal que acabou por torná-lo um indivíduo atrabilhário com ares de dono absoluto da verdade? Afinal de contas, estão todos errados e só o senhor está certo? Eu julgo com a sua inteligência. Eu procuro sustentar o meu raciocínio sempre em números e em lógica. Lógica é uma forma de pensar. Então, por exemplo, eu falei aqui um tempão, não sei se vai ser esse bloco junto com os outros, mas se não for, pega na internet e junta e me contesta. Agora, veja, não é com o Lula, e a tentativa do PT de desqualificar os seus críticos é sempre essa. Pouco importa a qualidade do que eu falo, pouco importa a exuberância contundente das contradições inexplicáveis do Lula e do PT, eu sempre serei acusado de qualquer coisa. Inveja, ressentimento, raiva, ódio. Eu estou leve. Sabe o que eu estou agora? É um pouco livre das peias que eu me impus ao longo do tempo para respeitar as hipocrisias. Mas eu acho um bando de hipócrita, sabe? Um bando de hipócritas, artistas comerciais. Por quê? Porque eu desconsidero a arte? Não, porque eu considero a arte um elemento central civilizatório.
E uma arte que seja a favor, uma arte que seja para relativizar valores, como a decência. Pega meu irmão, é André, né? Pega meu André. irmão, fura meu olho com uma única providência que o Lula tenha tomado que distinga o modelo econômico que ele herdou do Bolsonaro e que eu critiquei severamente. É engraçado essa facção. Eu fui para os atos públicos pelo impeachment do Bolsonaro, o Lula não foi. E mandou me agredir, fisicamente, aqui na Paulista. Se o Bolsonaro faz isso, é fascismo. Se o Lula faz isso, é porque eu provoquei. E o Lula mesmo, ele disse isso. O Lula disse, não, ele deve ter dito alguma coisa que o pessoal não gostou. Então está valendo? Eu conheço o Lula há 40 anos, eu ajudei o Lula a vida inteira. Eu sou mal visto, embora respeitado nas plagas do sul do Brasil, Rio Grande, Paraná, Santa Catarina e tal, porque me consideram linha auxiliar do PT. Percebe? Eu ajudei a vida inteira. Aí você é o seguinte, eu crio um projeto no Ceará que faz do Ceará o estado mais bem falado do Brasil, está aí um ministro da Educação, porque a educação do Ceará é a melhor do Brasil. Eu que fundei esse projeto. O Ceará deu exemplos por décadas de sanidade fiscal. Eu falei aqui o que eu fiz no começo. Saneei a dívida do Estado com 20 anos de antecedência. E a gente que eu produzi me trai. E a culpa é minha, da minha intransigência. Então eu agora devo dizer que o Brasil está muito bem, no rumo certo, para não parecer rancoroso? Não. Eu agora não homenageio mais hipocrisias. A responsabilidade, hoje, pelo desastre geral que eu vejo acontecer no Brasil, chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. E a bajulação cega que a sociedade civil brasileira faz das suas contradições. 53 bilhões de reais de emenda para roubar. Sabe quanto o Bolsonaro liberou? E a gente esculhambava? 30. O Lula passou para quase o dobro. A Codevasf virou um caixa automático, um caixa eletrônico, um ATM machine. Agora o Ministério da Saúde é o novo ATM machine. Doutora Anísia, preste bem atenção. A senhora vai já explicar o inexplicável. Estão correndo no Brasil aí corretores de emenda. Por quê? Porque os mínimos com educação e saúde estão obrigando a receita a subir. Ao invés da gente fazer um projeto para requalificar o SUS, etc., etc., o Lula está entregando tudo para a roubalheira e para o clientelismo à base de 10, 15, 20, 30% de propina. Se isso não for verdade, tudo bem, é rancor meu. Ô Ciro, isso é uma coisa que a gente viu, eu vou fazer mais algumas, que eu já tomei muito do seu tempo. Não, fica à vontade. Mas... Você vê que eu estou à vontade aqui, estou leve. É verdade. Mas é algo recorrente, e de pessoas que são eleitores seus, provavelmente, alguns até dizem, outros a gente, mas que se sentem ressentidos por você não fazer, não conseguir construir uma aliança para se eleger. Eles culpam você por não se eleger. Então vamos lá, olha, o Valmir Busato, ele diz o seguinte: Ciro, por que você estraga todas as tuas chances com a sua porra louquice absurda? Eu votaria em você contra Lula e contra Bolsonaro, mas prefiro alguém mais equilibrado no comando do país. Veja. Valmir. Eu sei, Valmir. Não sei se é o caso, mas hoje, no gabinete do ódio que o Lula montou igualzinho ao do Bolsonaro, e que quem está comandando é a Dana Janja, eles resolveram me enfrentar com esse tipo de coisa agora. Já estou quase totalmente fora do alcance deles, porque eu não quero mais saber de homenagear hipocrisias. Tá? Não quero mais saber. Então, tá bom, você não quer votar em mim, tchau. Boa sorte, vota no Lula. Vota no Bolsonaro. E eles são muito serenos, né? O Bolsonaro é um exemplo de equilíbrio, de serenidade. O Lula, então, nem se fala, um homem e tal. Veja, meu irmão, a estrutura toda é para produzir com esses mecanismos de cancelamento mais hábil, que é o seguinte: eles mentem dizendo que eram meus eleitores e pegam as debilidades de imagem que a grande elite financeira pagou para produzir, porque guarda aderência em mim. Agora, repare, eu venho de longe. Eu fui jovem deputado com 25 anos de idade. Qual foi a porra louquice que eu fiz? Eu fui prefeito da quinta maior cidade brasileira, governei a quinta maior cidade brasileira. Qual foi a porra louquice que eu fiz? Ele usou a palavra porra louquice. Eu fui governador do Ceará, o mais popular prefeito de capital e governador de estado do Brasil. Qual foi a porra louquice que eu fiz? Eu fui ministro da Fazenda
não for a minha atuação, o Plano Real tinha morrido ali mesmo. Estou escrevendo sobre isso. Qual foi a porreliquice que eu fiz? Sabe qual foi a porreliquice que eu fiz que mudou a minha imagem de garoto prodígio da política brasileira para o estourado, pavio curto, porque ladrão não conseguem dizer? Eu fiz a intervenção do Banesp e do Banerj num dia. Sabe por quê? Eu vou explicar rapidamente. O Banesp e o Banerj eram emissores secundários de moeda. O governo de São Paulo, falido, pintava um papel e dizia, vale 1 bilhão, venha buscar aqui daqui a 1 ano. Um papel. Aí baseia o mercado dizia assim, não senhor, isso aí não vale nada. Você não tem condição de emitir esse papel, não tem condição de pagar. Aí o governo de São Paulo dizia, Banesp, me paga 1 bilhão. Eu falei, porque o Banesp era subordinado do governador Quércia. Lá eu já, na época. Aí o Banesp não tinha esse dinheiro, mas pagava para São Paulo o dinheiro e pegava o papel e entregava por 300. Era 1 bilhão o valor de face, entregava por 300, para o Bradesco, para o Itaú, para o Unibanco. Sabe? Não existia ainda o BTG, se não era para o BTG, era para esses banqueiros aí. Pegava o título que valia 1 bilhão contra o Tesouro de São Paulo, por 300, metia 30% de juros no mês, e isso virava moeda. Eu acabei a brincadeira. Deste dia em diante, é o estourado, é o pavio curto e tal. Qual foi a porra louquice que eu fiz na minha vida? Eu achei que a sua resposta fosse, quando você falou, sabe quando eu começaram a me chamar de porra louca? Eu achei que você fosse falar quando eu comecei a contestar o Lula. Ah, mas isso não é bem assim, não. Quem começou a me transformar no porra louca foi o sistema financeiro. Por causa desse ato. Eu me lembro, teve um dia no Ministério, eu estou contando essa história, teve um dia no Ministério que Bradesco, não sei o que, tal, impulsa um cartel. É outro fenômeno que o PT criou. Criaram um cartel em que 5 bancos monopolizam 85% das transações financeiras do Brasil. Então você tem um problema de juros mal conduzidos, que é o juro básico, mas o juro na ponta ainda é muito mais grave, porque obedece a um alinhamento de cartel sem justificativa nenhuma. Porque o lucro apurado no trimestre do Lula agora é 148 bilhões de reais. Se houvesse algum problema de disfuncionalidade que eles alegam, de insegurança e tal, isso refletia no lucro. E esse lucro sai para o bolso dos controladores sem pagar um centavo de imposto. Então é o seguinte, isso é uma guerra. E eu estou do outro lado da guerra. Eu não quero me conciliar, sabe? Não quero assinar uma carta aos brasileiros, não quero me vender. Eu sou incomprável. Enquanto o Bolsonaro diz que é imbrochável, eu sou incomprável. Aí prefere chamar de porra louquice, eu estou ligando F pontinhos, entendeu? Não quero mais saber de hipocrisia. Eu não quero ser presidente do Brasil deixando minha alma vendida no caminho. Olha, Cíntia diz, o seu tudo ou nada deu em nada. E agora? Você sempre foi uma das grandes mentes pensantes no país, com ideias baseadas em dados e estudadas a fundo. Sempre gostei de te escutar, mas desde as eleições achei que perdeu o controle sobre suas emoções e tem falado bem além do que uma pessoa com a sua inteligência saberia. Afinal, quem é Ciro Gomes? O colérico, o emburrecido ou o preparado e sagaz? Cíntia, pergunta da Cíntia. Olha, Cíntia, esse é o tipo da coisa que é insultuosa, porque, na verdade, esse Pensa Agora eu passei foi calado. Eu cheguei aqui com a Mara reclamou que faz 1 ano que me convida e eu não venho. Que é quando estou cada vez mais com vontade de ficar calado para não ouvir esse tipo de resposta. O que é? Você que é colérico? Estou matando o meu povo, matando minha nação, sabe? A violência tomou conta de tudo, impune, a roubalheira virou prática normal e tal. E eu que o problema sou eu? F pontinhos. Eu estou nessa. Luiz Machado. Do que você vive? Trabalha? Tem salário? Já acabou a pergunta? Aí ele coloca assim, se da última vez que foi deputado foi até 2011. Porque eu sempre fiz da minha vida um esforço para não depender da política como meio de vida. Isso é uma coisa que me fez, por exemplo, renunciar. Olha aí o porra louca. Renunciei às pensões vitalícias que eu teria direito como ex-deputado, ex-prefeito e ex-governador. Achava uma imoralidade. Aos 36 anos implementei esses 3 direitos. Povo cearense pobre como é, me pagar 3 aposentadorias. Nunca aceitei receber. Aliás, eleito governador, não fui morar no palácio. Continuei morando na casa alugada onde eu morava, porque eu sou assim. Sou desse jeito aí, diferentão. Né? Agora, como é que eu vivo hoje? Eu vou sair daqui hoje, às 5 horas da tarde, vou fazer uma palestra em Roraima, com escala e conexão em Brasília, em avião de carreira, como eu sempre fiz, e vou chegar em casa para ver meu filho 1 semana depois. Então, isso aí me remunera. Eu trabalho no escritório de advocacia, depois de bastante tempo, aqui em São Paulo, na Porto Advogados. A gente
está ajudando a formatar projetos de lei e tal, com a minha experiência, enfim, tem uma remuneração disso daí. São essas duas coisas. O partido me paga a minha despesa básica, equivalente aí a uns R$20 mil por mês, paga todos os dirigentes da direção nacional, e é essa a forma com a qual eu vivo. E eu tenho o meu livro, a Gisele está me lembrando ali, que vendeu quase 300 E mil. a newsletter, para quem quer assinar. E a newsletter para os assinantes, cirogomes.com.br. E aliás, eu quero agradecer, porque os assinantes de todas essas rendas aí, a minha newsletter é que está me dando a maior receita. Legal. Então é o seguinte, eu não sou mais deputado porque não quero ser deputado. Hélio Silva. Não sou mais candidato porque não quero ser. Eu não estou inelegível, eu não fui preso, nunca na vida, nunca fui acusado de corrupção na vida e estou me lixando para a hipocrisia de eleitor ceboso. Não é bom, mas isso é libertador. Hélio Só do os eleitores Silva. cebosos, o resto do povo o povo brasileiro é a minha paixão. Hélio do Silva. Minha pergunta, doutor Ciro Gomes, o senhor já expressou que não tem interesse mais em disputar eleições presidenciais. Compreendo suas razões, mas hoje você é o precursor de um movimento chamado PND e que se baseia praticamente em teu projeto, tuas ideias, e é seguido por teus fiéis eleitores. O desejo é que tu seguisse, mas compreendemos tuas razões, mesmo tendo esperanças que volte atrás em sua decisão. Porém, caso não volte atrás, indicaria alguém, como o próprio Mauro Filho, para encabeçar esse projeto? Concorda que não pode deixar seus fiéis seguidores órfãos em 2026? Compreende a dimensão que suas ideias causaram e isso não pode simplesmente morrer? O que pensa sobre isso? Eu me sinto lisonjeado, mas repare, se ele me acompanha, como eu estou percebendo, como é que chama? Élido. Élido. Isso, Olha, Hélio Silva. Se você me acompanha, você sabe que um dos elementos da minha pregação no Brasil é a negação do personalismo, é a negação do populismo, é a negação do deixa que eu chuto, é a negação do salvador da pátria. E a força das ideias, isso não é poesia, não é porra louquice, é que só vai mudar o Brasil aquela ou aquele brasileiro que conseguirem uma onda de mediadores de opinião pública que seja lucidamente comprometida com as bases das ideias, não precisa ter profundidade, saber dos detalhes, mas tem que saber dos elementos centrais do grande conflito para mudar o Brasil, que é tirar os mandões de hoje que compraram tudo. Que aí, então, porra louca, doidão, não sei o quê, eu sou ocupado, estou denunciando quem comprou o poder político no Brasil. Então, repare, o que resta do ideário do PT e do Lula, para quem como eu conhece 40 anos da sua história? Eu, por pouco, não fui um dos fundadores. Por pouco, estava ali no movimento estudantil, tinha uma discussão ali e tal, e eu, por injunções locais do Ceará, não fui. Mas, assim, todos nós jovens, há 40 anos atrás, vimos o PT como uma coisa moral, decente, com espírito público, com vontade férrea de prestigiar os mais pobres e tal. E isso virou uma experiência reacionária, cripto-reacionária, conservadora e corrupta, organicamente corrupta. Então, eu, infelizmente, não preciso indicar ninguém. Eu posso afirmar que eu estarei ajudando vamos dizer, a estimular, a qualificar esse debate, essa discussão. Estou aqui lutando, estou aqui colaborando. Eu apenas não quero mais, me perdoem, são 40 anos de luta. E essa coisa que aconteceu agora me deslegitimou. Eu não posso perdoar isso. Isso não é rancor, não é nada. Me deslegitimou. Os caras agora dizem assim, não, qualquer coisa que eu falo, é 3%. Então, percebe? Então, por que eu preciso qualificar minhas ideias agora por quantas pessoas aderem a ela ou não? A ideia vale ou não vale por si. Ou alguém pensa que, sabe, os precursores... Eu não sou nada disso, tá? Só estou fazendo aqui uma ilação metafórica. Os precursores da Revolução Francesa não passaram bem, não. Quase todos foram degolados, decapitados, e provavelmente alguém diria que o Voltaire foi inábil, ou que o Robespierre foi inábil. Então, sabe, eu estou de saco cheio disso tudo aí, mas vou seguir lutando. Eu não quero mais me submeter a esse pseudo-sistema. Isso aqui não é uma democracia, não. Isso aqui é uma aliança poderosa de cleptocratas, que é o regime dos ladrões, com plutocratas, que é o regime dos barões. A rima é rica. Barões e ladrões associados fazem do poder político apenas seus laranjas dessa trempa que está aí. Campo flutuante, meta de inflação, autonomia do Banco Central, política de preço de paridade internacional da Petrobras, emenda parlamentar,
Sabe, só emenda parlamentar, ninguém quer prestar atenção. Essa coisa que está acontecendo, a degradação do Congresso, está se perpetuando pelo Lula. Sabe quanto é que o Lula está liberando esse ano? 53 bilhões de reais de recursos. Sabe dar o quanto isso? 52 milhões de reais por cada deputado. Sabe o que está acontecendo lá embaixo onde eu estou? Não tem mais um prefeito que deixe de ficar, porque o deputado vai lá e bota 1 milhão, bota 2, bota 3, bota 5, bota 10, leva 20, leva 10, leva 15, leva 30%, salvo as exceções que há, e nunca mais um jovem vai entrar na política brasileira. É assim. E quem está fazendo isso é a esquerda, não é mais o Bolsonaro. O Bolsonaro estava fazendo isso ano passado, 2 anos atrás, agora o Lula está fazendo pior. Então, quer que eu faça o quê? Eu sou inábil? Então tá, sou inábil. Eu não quero sancionar isso, eu estou fora disso. Ô Ciro, tem um monte de perguntas, mas eu não vou fazer tudo, vou fazer só uma última, senão o Vicente nunca mais atende minhas ligações. E essa é uma pergunta minha. Sim. A gente vê em comum nessas perguntas essa angústia do seu eleitor que quer que você seja mais paz e amor para tentar se eleger. Existe isso. Isso é um ponto comum em muitas das perguntas que nós recebemos. A minha pergunta para você é o seguinte: a disputa em Fortaleza pode ser vista como um microcosmo dessa... Vou falar rivalidade, mas não sei se é rivalidade, mas enfim, dessa colocação nacional entre você e Lula. E se o resultado dessa eleição, dessa disputa em Fortaleza, porque os dois candidatos, um é o que você apoia, o outro é um candidato do PT, é o José Sarto, né? Não, o Sarto é do PDT. Então, o Sarto é do PDT e o Leitão, não Leitão, Evandro Leitão. Evandro Leitão é do PT. Até PT ontem, porque anteontem era do PDT. Então, se o resultado da eleição em Fortaleza mostrar esse seu poder ainda de voto, enfim, porque seu candidato for prestigiado, uma forma de... Você muda de ideia? Mara, eu tirei o 3º lugar nas eleições próximas passadas em Sobral, a minha cidade. Esta cidade, quando nós começamos a trabalhar, estava arruinada. Hoje é a sede da melhor educação pública do Brasil. Há uma romaria de pessoas do mundo inteiro indo lá. Eu consegui levar para lá uma indústria calçadista que chegou a empregar 26 mil pessoas. Eu qualifiquei a estrutura universitária de lá, consegui levar um curso de direito, curso de medicina, que o currículo que foi desenhado é coerente com o que eu estou falando agora, para produzir médicos clínicos gerais, generalistas, preocupados com a saúde do povo e tal. Sabe, eu diria para você, eu tirei o 3º remoto lugar lá. Eu perdi o amor por isto. Eu não quero mais. Não é justo que o Sarto... Mas você não vai entrar na campanha do Sarto? Eu não sei se eu vou, não. Eu não sei se eu vou, não. E eu quero dizer que não seria justo com Fortaleza que ela se deixasse embalar por esse tipo de picaretagem. As pessoas têm que escolher o bom prefeito. O estado do Ceará está indo para trás. Deixa eu lhe dizer, o Ceará tem um estudo da Firjan que mostra o equilíbrio fiscal dos estados. O Ceará é em primeiro lugar há 20 anos. Hoje é o último. É o pior déficit em matéria de proporção com a receita corrente líquida. O Camilo e a sua turma quebraram o estado do Ceará. Quebraram o Ceará. As 3 universidades lá estão em greve. Percebe? A quantidade de empregos terceirizados sem concurso é recorde. Hoje no Ceará, nós tínhamos 23 secretarias de Estado. O Camilo, com essa turma, criou 17 secretarias novas para lotear o Estado. Hoje a justiça sofre um assédio. E quem for adversário deles lá no interior, sou eu, sou porra louca? Porra, tá a minha obra que está sendo destruída. E eu criei esses monstros. Agora eu ainda vou pagar pela minha inabilidade, foi isto? Eu não recebi um telefonema. Porque o Lula foi lá e ofereceu um ministério. Caras que, sabe, o Lula apoiou o Eunício Oliveira, notório Eunício Oliveira, contra o Camilo, que estava perdendo as eleições quando eu, o doidão, fui lá resolver o problema. Até hoje o Eunício, que fui eu que tomei a eleição dele, mas não foi com nenhum expediente que não tenha ido lá contar as coisas. Resultaram para mim 86 processos penais. Penais não, dano moral.
do Eunício Oliveira, a quem o Lula deu R$1 bilhão de contrato sem licitação para uma empresa chamada Manchester na Petrobras. Se isso for verdade, quem está errado não sou eu. Você vai ou não vai entrar na campanha do Sá? Em princípio, não. Eu acho que nós temos que fazer um esforço em Fortaleza para que a população julgue quem é melhor para a cidade. Então não tem nada que possa remover essa sua decisão? De sair de disputa eleitoral? De entrar na disputa eleitoral em 2026? Não quero mais. Não quero mais. Perdi o encanto mesmo. Perdi o encanto mesmo. E repare, eu faço uma grande homenagem, de muita gratidão, a quanta gente me trata com o maior respeito, o maior carinho, e eu não estarei fora da luta. Eu nasci para isso. Qual será o seu papel nessa luta? Eu vou formular ideias, vou dar testemunhos onde eu puder e tal, mas eu não quero mais... Não vai apoiar ninguém? Em princípio, não. Em princípio, não. Mas você viu o que ele colocou aqui, né? Você vai deixar órfãos aquelas pessoas que acreditam no PND. Ok, lamento. Obrigada pela entrevista. De nada você.